Nesse vídeo eu vou falar de uma dica que vale ouro, um macetezinho muito bom que pode salvar a sua orquídea. E é por isso que eu já ouso aqui pedir o meu likezinho, que você deixe o seu likezinho agora, porque o seu like é muito importante nesse momento aqui, com plantas minhas que aconteceram e que eu fiz e que eu livrei ela de todos esses problemas. Se você quer receber mais vídeos como esse aqui no canal, se inscreva clicando aqui no sininho e me ajude a saber escrevendo aqui embaixo nos comentários. As orquídeas sempre nos dão sinais, tentam nos comunicar de alguma forma quando algo não vai bem com elas. Elas não sabem se comunicar como nós humanos nos comunicamos, com palavras. Aí então o que elas fazem é isso. Elas ficam emitindo sinais. Elas demonstram fisiologicamente quando algo não vai bem ou que não está lhe agradando. E é muito importante que a gente saiba disso, porque ela não vai chegar até nós e dizer: olha, você está regando demais, aqui está muito úmido para mim, eu estou recebendo pouca luz do sol, eu estou precisando de mais nutrientes. Aqui dentro as minhas raízes estão queimando porque esse substrato está muito forte, tem alguma coisa errada com ele. Veja aí, elas não podem dizer isso para a gente. Sabendo disso, qual é a coisa mais importante? O que é que precisa para a gente poder se comunicar melhor com as nossas plantas e saber o que ela quer? A coisa mais importante de tudo, não tem nada mais importante do que isso no cultivo das orquídeas, que é a nossa atenção. Se a gente quer cultivar bem, não basta a gente ter técnicas, conhecimento. Isso é muito importante, claro, a gente precisa, mas não basta só isso, porque o que é mais importante, o que está acima de tudo, é a nossa atenção. Ficar atento a qualquer mudança que a orquídea esteja passando, a qualquer sinal que ela esteja transmitindo para a gente. Citarei alguns que podem salvar a sua orquídea naquele momento crítico, que se você fizer alguma coisa, ela continua normalmente, ela se recupera facilmente e você nem sequer vai observar um atraso muito grande na orquídea, pouca coisa ou nada. Existe aquele momento crucial que determina isso. Se você deixar passar esse momento, aí sim as coisas começam a se complicar. E aí sim a orquídea começa a entrar numa situação de risco, onde a sua sobrevivência já começa a ficar em jogo. Aqui vou falar então uma primeira recomendação de um sinal muito importante que elas transmitem para a gente e às vezes poucas pessoas conseguem observar. E quando estamos no início, principalmente do cultivo, que a gente não percebe tanto. Pode parecer simples, pode para muitas pessoas parecer até óbvio demais. Na minha opinião, não reconhecer isso é uma das coisas que mais faz uma pessoa perder uma orquídea. Se tem uma orquídea saudável, já tem ela há algum tempo, sempre com aquelas folhas firmes, erguidas, tudo certo com ela. E aí de um dia para o outro, ela dá uma murchadinha na folha. E você não percebe. E outro dia ela murcha mais um pouquinho. Esse é um sinal típico e muito comum que acontece. A orquídea ela está dizendo que ela não está legal. Quando as folhas fazem isso, principalmente se o clima estiver normal, não esquentou demais, é muito provável que seja algum problema relacionado a perdas de raízes, geralmente causada por excesso de rega ou de umidade no substrato. Então, quando isso acontece, a primeira coisa que eu faço, e a dica que eu quero deixar aqui nesse vídeo, é checar as raízes dessa orquídea. Às vezes você vê as raízes ali, elas estão inteiras aparentemente, e elas podem não estar. Eu particularmente recomendo pressionar a raiz com os dedos e sentir se de fato elas estão firmes como aparentam. Porque em alguns casos pode parecer que elas estão boas, que elas estão firmes e não estão. E é só assim que eu consigo ter certeza se elas estão boas. Se você conseguir observar já
no momento certo, naquela hora certa, naquele momento em que a folha começou a murchar ali, você já percebeu, ela ainda pode ter muitas raízes boas. Talvez perdeu a metade, vamos dizer, das raízes. E aí ela já murchou um pouquinho porque ela sentiu a falta dessa outra metade. Só que quando você percebe, você checa e vê que é isso, aí fica muito fácil, porque é só controlar a rega. Você só vai se tocar assim, epa, estou molhando demais. Parece uma coisa simples, mas basta apenas uma desatenção para a gente perder as raízes todas e depois ter grandes complicações. Às vezes nem conseguindo mais recuperar essa orquídea de volta, ou demorar muito tempo para fazer essa recuperação, porque não percebemos aquele momento que ela estava mostrando para a gente que algo não ia muito bem. É claro que as folhas das orquídeas elas podem murchar por vários motivos. Pode ser um estresse de um replante recente, pode ser um calor intenso que aquece muito e elas acabam murchando. Um clima seco também desidratam as folhas, às vezes não murcha tanto. São N fatores, várias possibilidades de estar acontecendo aquilo. Que é importante que a gente saiba de todas essas variáveis e levar em conta todas elas. Se você não identifica esse momento, aí você vai perceber só quando já é tarde demais. Mas como a questão da rega é sempre a que mais pega, que eu vejo assim que mais leva as pessoas a perderem orquídeas, então eu trouxe esse exemplo. Tem outros sinais. Nos conte, você gostou dessa dica? Você já tinha esse hábito de observar? Eu, por exemplo, recentemente, vou dar um exemplo aqui que pode ajudar você, seria um outro sinal da orquídea, né, mostrando que algo não vai bem. Eu tinha uma orquídea num local mais sombreado dentro de casa, de onde eu trouxe, né, eu fiz o replante dela, ela se adaptou no vaso, estava tudo bem com ela, mas só que aí de repente ela começou a dar uma amareladinha bem na junção da folha mais de baixo ali. É normal de elas amarelarem e descartarem naturalmente. Mas só que aquele caso ali foi diferente. Ela começou a amarelar na junção ali. E aí a outra de cima, na junção, também estava com um amarelamento mais fraquinho e tinha aquele mesmo problema. E aí eu já estava me questionando se o lugar que ela estava não era muito sombreado. Eu já estava de olho nessa orquídea por conta disso. Queria ver se ela ia conseguir se adaptar ali. E aí eu peguei essa Phalaenopsis e coloquei num lugar com mais luminosidade. E aí depois de alguns dias, essa orquídea já estava bem. Aquele amarelamento dela ali, não só não evoluiu mais, como reduziu. Ali ficou mais verdinho agora. Então era isso. Então cabe a gente ficar observando e julgando o que pode ser que está acontecendo. E não se desesperar de querer resolver tudo com água, né? E aí nesse caso é muito importante também a informação, a gente saber dessas coisas. Se valeu essa dica para você, deixa o seu like aqui. E se você quiser mais vídeos como esse, de mais exemplos de outras situações, o que é e o que pode significar isso, escreva aqui embaixo nos comentários. Se bastante pessoas quiserem, eu vou fazer mais um vídeo com esse tema. Se você gostou do vídeo e gostaria de receber mais vídeos como esse, deixa o seu likezinho e se inscreva no canal.